Olá, queridos irmãos. Estamos juntos cultuando em família ao Senhor. Na sexta-feira, no feriado, às 18 horas, chame a sua família, reúna com ela para estarmos adorando ao Senhor, celebrando a Ele por Jesus, pela sua morte e sacrifício na cruz. No domingo, às 18 horas, continuaremos a adorar ao Senhor em nossa casa, ok? Vamos celebrar Ele, vamos louvar aquele que é digno de ser louvado, o Senhor, aquele que sara a nossa nação, aquele que sara a nossa terra. Louvemos a Ele. Pode-se ouvir alguém chorar, são lágrimas de esperança por um futuro que já vai chegar, promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança, o que Deus falou se cumprirá. Estamos vivendo o cumprimento hoje. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei. Estou ouvindo, perdoarei, sua terra sararei. Diz o Senhor, estou liberando. Quero agradecer a Deus por sua vida, por sua família, agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos de nos conectar. Quero pensar com você sobre um tema muito importante para nós hoje. O tema restaurando a palavra de Deus em nosso lar. E quero trazer como referência um texto de Neemias, capítulo 8 e o capítulo 9. Não vou ler esse texto por causa do tempo, mas você pode fazer isso com sua família. Lê todo o capítulo 8 e o capítulo 9. Quando Israel ele retorna para Jerusalém, depois do cativeiro babilônico, eles perceberam o quanto estavam afastados de Deus. A primeira coisa, para que haja restauração da palavra de Deus, é o reconhecimento do nosso afastamento. Eles reconheceram que estavam afastados realmente de Deus. O tempo que eles viveram lá durante 70 anos, eles realmente se distanciaram de Deus. Então, primeiro é reconhecer.
A segunda coisa que é necessário acontecer é o temor à palavra de Deus. Eles reverenciaram a palavra de Deus quando Neemias ele lê a palavra, o texto no versículo 8 do capítulo 8, diz que eles reverenciaram a palavra, se prostraram, essa atitude deles, reconhecendo a palavra de Deus como soberana, ajudou para que houvesse essa restauração da verdade de Deus, da sua palavra no meio deles. Uma outra coisa que também aconteceu e que foi importante para eles foi o ensino dessa palavra. O texto nos versículos 7 e 8 diz que aquela assembleia reunida, aquele povo reunido ali em Jerusalém, o sacerdote e os levitas saíram ensinando para eles a respeito daquilo que eles tinham ouvido, para que eles pudessem entender a palavra de Deus. Então o ensino, ele é fundamental, ele é necessário para que a palavra de Deus seja restaurada no nosso meio. Nós que somos responsáveis pela nossa família, por nossa casa, é importante para que haja restauração da palavra de Deus nesse tempo. É importante, queridos e queridas, é importante primeiro, ensino dessa palavra e viver essa palavra. Não adiantaria para nós falássemos dessa palavra aos nossos filhos, à nossa família e não praticarmos ela. Então, a terceira coisa importante para que haja restauração da palavra de Deus na nossa família, no nosso lar, é exatamente o ensino e a aplicação dela. O texto que nós fizemos referência diz que ao ouvir a palavra de Deus e ser ensinado a palavra de Deus, eles começaram a aplicar essas verdades que lhe foram ensinadas. Quero também lembrar de um outro acontecimento. No livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 22, Josias, rei de Judá, quando houve também uma restauração do templo, foi descoberto lá o livro da lei. E chegou até Josias e leram para ele o livro da lei. E quando eles leram o livro da lei, esta palavra lida confrontou o rei Josias e a sua nação, ao seu povo. E aí ele percebeu quanto estavam realmente distante o povo. E percebendo isso, ele aplica a palavra de Deus, levando a nação a uma restauração, a um verdadeiro avivamento em Judá. Aqui no texto de Esdras, houve um verdadeiro avivamento no povo de Deus, porque esse avivamento é o resultado da aplicação da palavra do Senhor. Esse é um tempo oportuno para nós, para a nossa casa, para a nossa igreja, tempo de restauração da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Precisamos, portanto, reconhecer que estamos nos afastando de Deus, e a gente precisa, às vezes, mesmo como hoje, pessoas que frequentam a igreja, os cultos, às vezes nos afastamos sim dessa presença de Deus, da sua palavra, de meditar, de ler, de ouvir a palavra de Deus,
e aí nós precisamos, na verdade, retornar, reconhecer que estamos afastando-nos desta palavra do Senhor. E precisamos também, agora, nesse tempo, aplicar essa palavra no nosso dia a dia, como arrependendo, confessando e adorando ao Senhor. Que seja esse um tempo para nós de aplicarmos a palavra de Deus na nossa vivência, no dia a dia, na nossa relação com nossa família, na nossa relação em nosso trabalho. Se diz, muitas pessoas têm dito que o mundo não será o mesmo. Realmente não será o mesmo. Não sei para você como será. Se a nossa vida diante de Deus será a mesma. É tempo de restauração. É tempo de restaurarmos a palavra de Deus na nossa casa, na nossa família. Que Deus abençoe você, que o Senhor traga essa restauração tão necessária no tempo de hoje e que essa restauração em mim e em você produza também verdadeiro testemunho da nossa vida àqueles que ainda não conhecem o Evangelho e aqueles também que estão passando por momentos difíceis. A nossa vida seja uma vida de ajuda, de abençoar outras pessoas. Portanto, fica esse momento de reflexão para todos nós. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você e por você. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, em nome de Jesus, por essa oportunidade de estarmos compartilhando a Tua palavra. No momento que nós passamos, onde temos a oportunidade de meditarmos, de ouvirmos e de aplicarmos a Tua palavra. E que haja verdadeira restauração e ao sairmos dessa situação, não seremos mais os mesmos. Nos ajuda, Senhor, a permanecer perseverando, Senhor, na Tua palavra. Ajuda cada família, ajuda cada esposo, cada esposa, cada filho, Senhor, e que a nossa casa seja uma extensão poderosa do Teu reino de Deus, do reino do Senhor. Agradecemos a Ti, por Jesus. Agradecemos pela presença do Teu Santo Espírito em nós. Amém.